Bem-vindo ao canal Esmênio MD. Hoje vamos falar das nefropatias tubulointersticiais. Para os que ainda não se subscreveram, peço que se subscrevam e que acionem o sino das notificações. Para os que já o fizeram, peço que simplesmente coloquem o like. Como eu disse anteriormente, vamos falar das nefropatias tubulointersticiais. Então, esse tema é muito abrangente para todos os que estão a estudar saúde, qualquer área da saúde, e especificamente para os que estão a estudar medicina. Vamos à aula. O que seria nefropatias tubulointersticiais? Nefropatias tubulointersticiais seriam anomalias histológicas e funcionais dos glomérulos renais, né? E juntamente com seus vasos. E essa patologia, né? Ou concretamente esta síndrome, é muitas das vezes bilateral, né? E difusa. E não compromete apenas os segmentos, mas também os segmentos do nefro, ou seja, mas também compromete aquilo que são os vasos. Então, o que realmente acontece? Nesta síndrome, a sua manifestação clínica praticamente é a poliúria, mas essa poliúria não melhora com a administração de essa terapia do hormônio antidiurético, né? E também o que leva a essa síndrome, né? Também são os analgésicos e também a grande parte aquilo que são anemias falciformes, né? Acabam causando esta síndrome que é a nefropatia tubulointersticial. Então, cursa com o quê? Cursa principalmente com a perda daquilo que é daquela região proximal, né? Do glomérulo, né? É a perda daquela região ou a deterioração daquela região proximal, né? Do glomérulo, que é responsável pela reabsorção daquilo que é algumas substâncias. Estamos a falar concretamente da glicose, aminoácido, fosfatos e bicarbonato. Então, essa perda, né, dessa capacidade de absorção de certas substâncias, acompanhada com destruição, né, do próprio glomérulo, então faz parte daquilo que é a síndrome de Fanconi. E já em que situações nós podemos suspeitar de uma doença tubulointersticial? Então, a doença, né, tubulointersticial, nós podemos suspeitar, como eu disse anteriormente, se formos observar uma poliúria, que essa poliúria claramente não é resolvida por uma administração daquele hormônio antidiurético que tem a capacidade de reabsorver aquilo que é a água. Então, e também podemos suspeitar em caso de um desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Também em caso de acidose, né? Em caso de acidose ou alcalose metabólica. Então, e também, né, em caso de acidose e alcalose metabólica. Então, como eu disse, a aula de hoje praticamente é sobre uma síndrome que é nefropatias tubulointersticiais. Então, esta síndrome hoje vamos nos focar em uma etiologia específica dessa síndrome. Qual é essa etiologia? É a necrose tubular aguda.
Então, a necrose tubular aguda faz parte desta síndrome e é que merece uma especial atenção. Por quê? Porque é mais frequente e também leva a maiores taxas de letalidade. Acomete, né, essa síndrome, que é necrose tubular intersticial, acomete o quê? Acomete a parte proximal do glomérulo, como eu disse. Acomete o túbulo proximal, a parte proximal do glomérulo. Então, acometendo a parte proximal do glomérulo, então vai criar aquilo que é uma necrose, né, ao nível de quê? Dessa parte proximal, e essa necrose que vai culminar com descamação do lúmen tubular. E essa descamação do lúmen tubular, e nós, como podemos observar aqui na imagem, temos essa seta aqui. Temos essa seta aqui. Essa seta aqui evidencia o quê? O fluxo, né, sanguíneo. Então, esse fluxo sanguíneo passa por glomérulos. Então, numa primeira instância, vai criar um processo, há de haver uma injúria, né? Nessa injúria, haverá um processo inflamatório. Nesse processo inflamatório, mais posterior, vai se culminar com uma descamação daquilo que é epitélio. Nós podemos verificar do túbulo. Então, vai culminar com uma descamação daquilo que é epitélio do túbulo. Após uma descamação daquilo que é epitélio do túbulo, então haverá aquilo que é a própria destruição, necrose, né? Uma mal configuração que nós podemos observar aqui, que já tem uma destruição. Nós podemos verificar essas regiões, né? Que está, tipo, o túbulo, concretamente o epitélio, está mal configurado e também tem uma ligeira necrose. Essas partes pretas, né, que nós podemos observar já aqui ao nível do tubo, podemos verificar aqui. Então, dando continuidade, nessa necrose tubular aguda, pode ser causada por quê? Pode ser causada por um choque, concretamente um choque. Como é que vamos saber? Como é que definimos o choque? Choque é aquilo que é a insuficiência, né, do sistema circulatório de suprir todas aquelas que são as demandas metabólicas e de suprir aquilo que é o suprimento, de suprir aquilo que é a quantidade sanguínea necessária para uma determinada região. Ou seja, então há uma insuficiência sanguínea para certas regiões muito importantes, né, ao nível do organismo. Então, se há essa deficiência de suprimento sanguíneo, então nós podemos dizer que, podemos afirmar que é um choque. Então, o choque pode ter diferentes etiologias, mas aqui nós vamos mencionar muito mais aquilo que é o choque cardiogênico e o choque hipovolêmico. Então, o que acontece quando há um processo de baixa perfusão sanguínea? O sistema nervoso simpático se exacerba, gerando intensa vasoconstrição periférica. Então, o que acontece? O sistema nervoso por si só vai criar um mecanismo, né, para contrapor aquilo que é os efeitos negativos do choque. Quais são esses mecanismos? Vai criar uma vasoconstrição periférica para criar aquilo que é a redistribuição do fluxo para os órgãos nobres, como o cérebro, o coração, os rins, e os rins, propriamente, porque o rim, muitas das vezes, não é considerado como um órgão, não é considerado como um órgão nobre. Então, que primeiro, há aquilo que é uma hipoperfusão, ou seja, já há déficit sanguíneo ao nível do rim, porque o organismo desvia a circulação para o quê? Para o cérebro e para o coração. Então, desviando a circulação para essas duas regiões. Então, o rim fica acometido, sofre uma hipoperfusão.
Então, sofrendo uma hipoperfusão, haverá um dado interessante, né? Que, como eu disse anteriormente, quando se trata de choque cardiogênico, né? Porque tem choque hipovolêmico e cardiogênico, são esses que podem criar essa déficit de suprimento sanguíneo, essa hipoperfusão. Então, o choque cardiogênico, praticamente, o que acontece? Há um problema do coração, de bombear o sangue para as diferentes partes do organismo. Estamos a falar concretamente de uma etiologia que é o choque cardiogênico. Então, esse choque cardiogênico, em algum momento, pode, né, a nível do coração, liberar aquilo que é o peptídeo natriurético. Primeiro, peptídeo natriurético. Peptídeo natriurético. Então, esse peptídeo natriurético, em resposta à pressão, a resposta à maior pressão do enchimento cardíaco. Então, esse peptídeo natriurético liberado pelo coração, vai fazer o quê? Vai aumentar aquilo que é a pressão, vai aumentar aquilo que é a pressão ao nível de quê? Ao nível do glomérulo, aumentando o suprimento sanguíneo ao nível do glomérulo. Acaba sendo por quê? Por um processo de vasoconstrição. Então, aumentando aquilo que é a circulação ao nível de quê? Do glomérulo. Então, além desse mecanismo, né, que é de choque, e, né, que esse choque temos o cardiogênico e temos o hipovolêmico também, que pode levar a um dano renal, mas também temos esse mecanismo aqui, que é por sepse ou cires. Então, o que acontece? Há um processo há um processo infeccioso, principalmente. Havendo um processo infeccioso, então haverá liberação daquilo que são as toxinas pró-inflamatórias. Então, essa liberação de toxinas pró-inflamatórias, que são concretamente fator de necrose tumoral, alfa, e as interleucina 1 e 6. Então, o que vai acontecer com essas toxinas pró-inflamatórias? Vão desencadear um processo de resposta inflamatória sistêmica. Há um processo de inflamação sistêmico. Então, esse processo de inflamação sistêmica, como é desencadeada por essas toxinas, fator de necrose tumoral e interleucina 1 e 6. Então, por conseguinte, vai se produzir aquilo, também acaba se produzindo aquilo que é o óxido nítrico. Nesse processo inflamatório, se produz aquilo que é o óxido nítrico. E esse óxido nítrico, qual vai ser a função? Esse óxido nítrico a função vai ser de promover uma vasodilatação generalizada. Então, o óxido nítrico vai promover uma vasodilatação generalizada. E esse processo podemos designar por SIR, que é síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Há um processo inflamatório, então, mediante aquelas toxinas pró-inflamatórias, desencadeia-se um processo inflamatório exacerbado sistêmico. Então, esse processo inflamatório exacerbado sistêmico, em algum momento, vai afetar aquilo que é o processo inflamatório, vai desinfetar aquilo que é os glomérulos, né? Então, vai afetar aquilo que é os glomérulos. Após de infectar aquilo que são os glomérulos, já haverá aquilo que nesse processo de inflamação, infectar aqueles glomérulos, esse processo inflamatório podemos designar por CIR, né? que geralmente é a explicação de todo aquele processo inflamatório, que é a síndrome de resposta inflamatória sistêmica. Então, esta síndrome de resposta inflamatória sistêmica não só pode ser causada por infecção como tal, mas também existem algumas patologias, né,
como a pancreatite aguda, necrosante e em grandes queimados. Também, em algum momento, desencadeiam aquilo que é o processo inflamatório sistêmico, que, por conseguinte, pode lesionar aquilo que é o rim. Então, criando uma necrose tubular aguda. Então, como nós vimos, primeiro vimos por um processo de choque, né? Que o choque cardiogênico é mais frequente e hipovolêmico também, vai criar dano renal. Também vimos que pode ser por um processo de sepse, né? Que é um processo inflamatório, né? Em que é causada por uma infecção e cria um processo inflamatório, então. E também está aqui, vamos ver que essa necrose tubular aguda pode ser causada por num processo pós-operatório. Então, nesse processo pós-operatório, que tipos de cirurgias são mais mencionadas, né? Que levam a esse processo de necrose tubular aguda? Então, nós vamos falar concretamente dessas cirurgias. Cirurgia cardíaca, né? Porque cirurgia cardíaca leva a perda sanguínea e tal, acaba levando também choque e leva ao dano renal. Então, quando um paciente sobressai de uma cirurgia cardíaca, então é mais suscetível a ter essa necrose tubular aguda. Reações, recessão de aneurisma da aorta abdominal, também pode culminar, né? Paciente que acaba de sair de uma recessão de aneurisma de aorta abdominal e também a cirurgia hepatobiliar. A cirurgia hepatobiliar também leva geralmente a necrose tubular aguda. Então, aqui nós vamos falar de uma etiologia muito importante, que é também, quando nós falamos das cirurgias e tal, aqui vamos dar mais ênfase também naquilo que é a necrose tubular aguda por rabdomiólise. Necrose tubular aguda por rabdomiólise. Então, o que acontece? Na necrose tubular aguda por rabdomiólise, nós sabemos que o que é rabdomiólise? Sabemos que rabdomiólise acontece muito mais em pacientes que sofrem trauma, né? Então, esses pacientes que sofrem trauma, o que acontece? Eles vão... O que vai acontecer? Eles vão lesionar aquilo que é o tecido muscular esquelético. Então, lesionando o tecido muscular esquelético, então haverá, né, nesse processo de lesionar o tecido muscular esquelético, haverá liberação a partir desse tecido muscular esquelético de uma substância chamada mioglobina. Essa substância chamada mioglobina, então, vai para a corrente sanguínea. Indo para a corrente sanguínea, vai poder passar também a partir a nível do quê? Dos glomérulos renais. Chegado ao nível dos glomérulos renais, vai criar uma toxicidade ao nível dos glomérulos renais, né? Então, vai criar uma toxicidade. Então, essa necrose tubular, essa necrose tubular aguda por rabdomiólise decorre de efeitos diretos de toxicidade tubular, o que eu estava a dizer, toxicidade tubular, e indiretos, né? Vasoconstrição arterial, né? Então, como eu disse, o primeiro mecanismo há uma toxicidade tubular decorrente por mioglobulina, né? Que vai criar uma toxicidade, e também em algum momento, né, haverá uma vasoconstrição, né? Essa vasoconstrição renal, essa vasoconstrição arteriolar, né? Essa vasoconstrição arteriolar também vai acabar por criar aquilo que é lesão. Então, dois mecanismos: toxicidade tubular, por causa de mioglobulina, e que é um mecanismo direto, e também vai causar um mecanismo indireto, que é a vasoconstrição arteriolar, que acaba criando aquilo que é lesão
tubular. E a necrose tubular, por hemólise, como diz, hemólise. Então, quando há um processo de, por exemplo, traumático, então os vasos sanguíneos, ou seja, as hemácias, né, os glóbulos sanguíneos, em algum momento podem, podem sofrer uma lise. Então, sofrendo uma lise extravascular. Então, essa lise extravascular também pode levar àquilo que é, né, lesão, né, por as hemácias, né, mal configuradas, né, ou seja, rompidas, pode vir a levar àquilo que é a necrose tubular aguda. Vamos falar um pouco da fisiopatologia. Nós aqui mencionamos várias etiologias, né? Desde choque, né? Falamos também da sepse, falamos também da necrose, falamos também de choque, sepse e falamos também da rabdomiólise, né? E então, aqui vamos falar um bocadinho daquilo que é a fisiopatologia. Falando um pouco da fisiopatologia, né, que geralmente é comum, né, apesar de existir várias etiologias, né, mas a fisiopatologia se converge. Por exemplo, como que a necrose tubular aguda promove queda de taxa de filtração glomerular? Como é que promove essa queda de taxa de filtração glomerular? Então, ocorre com a descamação de uma grande quantidade de células tubulares. Desnudamento tubular permite o vazamento do fluido do lúmen para o interstício. Então, o que acontece? A redução dessa taxa de filtração glomerular, mas essa redução da taxa de filtração glomerular é por causa de desnudamento tubular ou destruição ao nível dos túbulos. Essa destruição ao nível dos túbulos, então o fluxo urinário ou renal, o fluxo, né? E o que vai acontecer? Sanguíneo vai passar para o interstício. Então, não passando para aquele lúmen normal, vai passar ou vai cair para o interstício, né? E assim reduzindo aquilo que é a taxa de filtração glomerular. Em poucas palavras, é black link, né? Ou seja, em outras palavras, vai verter. Então não vai chegar ao ponto final. Vai verter, vai criar um link, um backlink, né? Um backlink, né? E o quadro clínico, né? Esse aqui foi um resumo da fisiopatologia, né? Como é que acontece? Porque há uma destruição, né? Depois dessa destruição, com várias etiologias que já mencionamos aqui, desde choque, rabdomiólise, sepse. Então, e essa destruição vai criar um backlink, você vai verter e não vai poder chegar até o ponto final, e assim a taxa de filtração glomerular será reduzida. Então, explicamos uma parte que resume aquilo que é a fisiopatologia, né, desse necrose tubular aguda. Então, vamos falar concretamente daquilo que é o quadro clínico. Quadro clínico e diagnóstico. Então, quadro clínico, como é que é? O quadro clínico manifesta, por exemplo, como é que se manifesta? Manifesta-se com oligúria, como nós dissemos na fisiopatologia, a redução da taxa de filtração glomerular. Então, pode se manifestar por oligúria. Mas há certos pacientes, né, que é uma
lesão tubular aguda, mas que não apresentam aquilo que é oligúria. Então, mas vamos ver mais adiante. Então, se manifesta por oligúria, que é, né, redução do débito urinário, né? E transforma, por exemplo, depois de se manifestar com oligúria, que é redução do débito urinário, então vem aquilo que é síndrome urêmico agudo. O síndrome a síndrome urêmica aguda, que é que vai ser já o acúmulo, né, e daquilo que são os resíduos, né, por exemplo, os resíduos metabólicos ao nível do organismo e tal, que vão criar manifestações sistêmicas. Essa síndrome urêmica aguda é caracterizada por isso. Então, mas essa síndrome urêmica aguda, muitas das vezes pode ser causada por esses fármacos aqui, aminoglicosídeos. Aminoglicosídeos. Então, esses fármacos também levam, normalmente, concretamente, àquilo que é a síndrome urêmica aguda. Então, e só para ver que a insuficiência renal aguda, depois leva a insuficiência aquilo que, depois de síndrome urêmica aguda, leva aquilo que costuma se apresentar como insuficiência renal aguda, não oligúrica, ou seja, como estava a dizer, não oligúrica, ou mesmo poliúrica. Então, no diagnóstico diferencial de insuficiência renal, insuficiência pré-renal ou necrose tubular aguda. Então, temos aquilo que é insuficiência pré-renal, né? E que concretamente não afeta aquilo que são os glomérulos. A causa principal está antes mesmo daquilo que é os glomérulos renais. Porque temos a pré-renal, temos a renal, já que é insuficiência renal que afeta os glomérulos, temos a pós-renal, depois dos néfros, né? Então, mas como é que vamos diferenciar aquilo que é insuficiência pré-renal da insuficiência, ou seja, da necrose tubular aguda? Então, o achado ou o padrão ouro para a diferenciação dessas duas condições é o que? É a prova de volume. Ou seja, vamos no paciente administrar aquilo que é uma carga de volume elevada. Então, essa carga de volume elevada, administrando, vermos se o paciente recupera aquilo que é o débito urinário. Então, se o paciente recuperar o débito urinário, então vamos definir que não é uma insuficiência renal, não é uma insuficiência, não é uma necrose tubular aguda, mas sim uma insuficiência pré-renal, né? Então, no tratamento e prevenção, então, para nos prevenirmos dessa patologia, né, que é a necrose tubular aguda, né? Então, como é que vamos fazer? É preciso evitarmos, né? Evitarmos aquilo que leva à necrose tubular aguda. Então, por exemplo, para um paciente, por exemplo, tem que evitar aquilo que são, né? Que é, por exemplo, tem que trabalhar em um ambiente e que evita aquilo que são, para evitar aquilo que são, num ambiente seguro, né? Para evitar aquilo que são queimaduras, né? Também tem que trabalhar, por exemplo, tem que evitar aquilo que é o choque, né? Não pode se envolver naquilo que é, para não ter aquilo que é o choque, né? Então, esse choque que tem que se prevenir é choque hipovolêmico. E o choque hipovolêmico tem diferentes causas, estamos a falar dos vômitos, diarreia. Então, praticamente não pode ter aquilo que é o que leva a choque hipovolêmico, né? Vômitos, diarreia e tal. Então, não pode levar, não pode ter aquilo que são infecções que podem criar uma gastroenterite. Essa gastroenterite pode levar a choques hipovolêmicos.
E também tem que praticar exercício físico e tal, isso que vai ajudar naquilo que é a saúde cardíaca, né? Ou seja, tem que evitar todas aquelas patologias do fórum cardíaco, né? E também, em algum momento, tem uma causa que menos que o paciente não pode evitar são cirurgias, mas para as cirurgias que nós já mencionamos cirurgias cardíacas e tal, mas para prevenir-se dessas cirurgias cardíacas, tem que prevenir-se antes, né, da patologia que pode levar à cirurgia. Então, tem que se prevenir da patologia que pode levar a cirurgias. E também tem que, em algum momento, consumir muita água. Então, ao consumir muita água, vai estar a evitar o quê? Vai estar a evitar aquilo que é a síndrome urêmica aguda. Não consome muita água, se hidrata, né? Principalmente em regiões que aquecem muito quentes, por exemplo, província de Tete. Então, tem que ter o hábito de se hidratar para evitar aquilo que são nefropatias tubulointersticiais. Mas vamos lá, estamos num paciente já que está onde? Está ao nível do hospital. Então, como é que vai, ou já está quase a desenvolver essa patologia, essa necrose tubular aguda? Então, por exemplo, fez uma cirurgia e tal. Então, nós podemos administrar aquilo que é furosemida. Furosemida pode aumentar o débito urinário. Então, temos que administrar aquilo que é furosemida, aumenta o débito urinário. Então, em algum momento, essa furosemida pode ajudar a pessoa a se prevenir daquilo que é a nefropatia tubulointersticial, concretamente necrose tubular aguda. E também, né, vamos na rabdomiólise, como disse anteriormente, que vamos falar mais um bocadinho daquilo que é rabdomiólise, né? Só como uma parte, né, final, vamos falar de rabdomiólise. Então, e na rabdomiólise, não só, como disse anteriormente, essa intoxicação, né, para não levar muito tempo. Então, e qual é a manifestação? Mialgia generalizada. Então, na mialgia generalizada por exercícios físicos, excesso, por traumatismo, né? Também por imobilização ao nível da ortopedia, em algum momento pode lesionar aquilo que é a musculatura esquelética e criar essa rabdomiólise. Então, temos que prestar mais atenção nisso. Então, como é que vamos diagnosticar essa rabdomiólise, né? Como é que vamos ver? A rabdomiólise, como eu disse aqui, existe uma substância que é mioglobulina que cria dano ao nível renal, mas essa mioglobulina pode ser excretada ao nível renal. Então, se excretada ao nível renal, vai criar o quê? Uma urina escura em formato de Coca-Cola, né? Então, uma urina escura em formato de Coca-Cola, mas também pode se caracterizar, pode se observar náuseas, vômitos, mal-estar geral, confusão, né? Pode apresentar agitação, estado confusional, agitação, delírio, coloração púrpura da pele, semelhante à quimose e áreas de mioedema. Então, como uma forma de diagnosticar, como eu disse, uma urina meio que escura, marrom avermelhada, que em algum momento pode se confundir com hematúria, mas não é hematúria. É a presença de mioglobulina lá. Então, e como exame laboratorial para diagnosticar é esta aqui, creatinofosfoquinase, CPK. Então, creatinofosfoquinase, então, faz-se um exame laboratorial no nível do sangue e pode observar essa substância aqui, que nem é uma substância definidora
concretamente da rabdomiólise. Então, como forma de tratamento, vamos fazer o quê? Vamos hidratar, como eu falei anteriormente. Hidratação previne doenças renais. Então, como uma hidratação na rabdomiólise também, vamos hidratar para permitir com que aquela mioglobulina, né, que se acumula aí ao nível dos glomérulos e cria uma lesão, saia imediatamente. Então, vamos hidratar o paciente. Como vamos hidratar? Vamos usar concretamente soro fisiológico a 0, né? Soro fisiológico 0,9%. Então, esse soro fisiológico vamos hidratar vamos fazer uma hidratação excessiva do paciente. Essa hidratação excessiva, concretamente, né, vamos fazer 200 ml por hora. 200 ml por hora. Ou 3 ml por quilograma por hora. Então, temos que calcular, né? Aqui, de acordo com o peso do paciente, mas tem esta aqui por hora, tu vais fazer, né, 200 ml por hora durante 4 horas. Então, pegas 4, multiplicas por 200. Vais perceber, vais apanhar aí quantos ml tens que administrar. Geralmente serão 600 ml por hora. 600 ml que vais administrar durante 4 horas, né? Então vais repetindo sempre 600 ml, 600 ml. Então, temos uma última etiologia aqui, que é síndrome de lise tubular. A síndrome de lise tubular, né, podem existir alguns fatores, alguns grupos celulares neoplásicos, né? Então, esses grupos celulares neoplásicos lançam na corrente sanguínea uma grande quantidade de ácido úrico, metabólito dos ácidos nucleicos. Então, que essa quantidade de ácido úrico, né, que é lançada por uma neoplasia que pode existir em qualquer região do corpo. Então, o que acontece? Vai criar aquilo que é dano, mas não só por ácido úrico, mas também por fosfato e potássio, né? Principais eletrólitos do meio intracelular. Então, podem criar aquilo que é o dano. Mas, concretamente, nós relacionarmos aquilo que é lise tumoral, ou seja, os tumores, então vão lançar para a corrente sanguínea, vão para o nível dos glomérulos e o ácido úrico. Então, como é que vamos diferenciar se é praticamente por uma síndrome de lise tumoral ou é por outras causas de insuficiência renal? Então, vamos medir aquilo que é considerado de ácido úrico, vamos medir aquilo que é considerado quantidade de creatinina, então, a nível do organismo, então, medindo ácido úrico e creatinina, e fazendo uma fração, né? Uma razão, ou seja, a razão do ácido úrico pela creatinina, se for maior que 1, na razão, não é síndrome de lise tumoral. Então, quer dizer que há muita predominância daquilo que é o ácido úrico, né? Então, se formos a fazer a razão, praticamente, de ácido úrico e creatinina, e for menor que 1, significa que há menor predomínio de ácido úrico, né? Então, significa que é por outras causas renais. Então, aqui, praticamente nessa síndrome, é um processo tumoral do aquele gênero. Então, lança aquilo que são os ácidos nucleicos ao nível da circulação sanguínea. Após lançar ácidos nucleicos ao nível da circulação sanguínea, vão ao nível renal, né? Os ácidos nucleicos vão criar aquilo que é lesão e tal, e vão estar vão se aglomerar e criando aquilo que é lesão. E a nível da corrente sanguínea haverá maior quantidade daquilo que é o ácido úrico. Então vamos dosificar ácido úrico e vamos fazer essa razão. Se for maior que 1,
Não, ácido úrico e creatina é maior que um é síndrome de delírio tumoral, mas se for menor que um, não vamos nos preocupar, não é síndrome de lesão tumoral, mas sim pode ser insuficiência renal por outras causas. A aula praticamente termina por aqui. Os que ainda não se subscreveram no canal, peço que se subscrevam e que todos estão a ver o vídeo, peço que coloquem um like. E estão livres para fazer qualquer tipo de comentário sobre a aula, aspectos que temos que melhorar, e aspectos, né, aspectos positivos que estão a notar na aula. Então estejam livres para tecer qualquer tipo de comentário. A aula termina por aqui. Muito obrigado. Aguardem para os próximos vídeos.